Bom dia, meu nome é Ednardo, sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Quixeramobim, e hoje vou abordar a educação na sexualidade, juntamente com dois professores aqui do Instituto de Belém. A gente está na quadra poliesportiva. Em uma conversa a gente vai fazer perguntas e respostas sobre como o professor pode se comportar em sala de aula. Ao meu lado está o Alcélio, que já trabalha há um tempo, e Gessélio, que é irmão dele. A gente trabalha todo na escola Francisco Louco. A gente vai começar aqui fazendo umas perguntas para o Alcélio, e juntamente com o Gessélio. Vamos lá. Como a educação sexual deve ser abordada na escola? Qual a parte, hein, Alcélio? Como é que ela pode ser mais abordada ao todo? Em salas, em diretoria, e nessas partes aqui da escola? Bom, a educação sexual na escola, ela deve ser tratada primeiro com certa delicadeza, porque por mais que nós vivemos hoje num mundo onde se discute a sexualidade, diante da nossa cultura ele ainda é um assunto novo, né? Porque a cultura dos nossos pais, elas não foram preparadas para lidar com esse tipo de assunto. Então, para se tratar desse assunto, é preciso ter primeiro uma preparação, né? O professor, enfim, todo o corpo docente da escola precisa estarem preparados para lidar com esse assunto, porque ela ainda é, de certa forma, um olhar discriminante diante da sociedade na qual a gente vive. Bom, em minha opinião, assim, pegando a parte do que o Alcide falou, a educação sexual, primeiramente, reforçando mais uma vez, tem que ter um profissional adequado, né? Porque a gente sabe que é um assunto que não é muito fácil de ser falado. Tem gente que na hora, dependendo de uma determinada pergunta que um aluno ou mesmo um funcionário da escola venha a fazer, ele não sabe se desenrolar para responder à altura da pergunta. Então eu acho, em minha opinião, que deve ser primeiro haver uma formação profissional. Tem que ter uma boa qualidade também, né? Todas as respostas como as perguntas, né? Qual é o papel da escola ao oferecer esse tipo de aula? A escola, o tipo de patamar, à frente, qual vai ser o papel dela ao dar esse tipo de aula? A escola ela precisa passar por uma reforma para se adequar a determinados pontos que ela vem tratar do assunto. Ou seja, normalmente é interessante que nem toda escola está preparada para esse tipo de ensinamento, por conta de que, primeiro, como eu falei, é preciso haver uma preparação dos professores, é preciso haver uma preparação dos alunos, porque normalmente em salas de aula você vai se deparar com pessoas ligadas ao LGBT. E aí, nem sempre o professor está preparado para isso, nem sempre os alunos estão preparados, e a escola também, de certa forma, ela precisa ter, na minha opinião, para trabalhar com esse assunto, algo que já, de forma informal, a escola trabalhe isso, né? Que tem de certa forma, vamos supor assim, algum espécie de foto, desenho, algo que deixe já bem claro que a escola ela é uma escola transparente, né? Que ela deixe globalizada, que na escola se deve tratar de todos os assuntos. Então, o sexualismo nessa vigência do século XXI, ela ainda é de maneira discriminada. Então é preciso a escola já estar adequada para que esse tipo de assunto, quando seja abordado, ele não sofra tanta discriminação como é no dia a dia. O papel da escola, eu acho que ele deve ser de apoio, né? De apoio principalmente na questão do recurso a ser trabalhado nesse tema, né? Como a gente viu primeiramente,
uma das primeiras importâncias era um profissional adequado, Isso. né? E agora eu vejo assim como o recurso correto para ser usado mesmo, o recurso metodológico para ser usado, ideais, ideias, né? Diferente porque a gente sabe que esse tema ele é muito forte. Então há várias situações em que você tem que ter o recurso correto para ser usado no momento. Gostei, viu? Como o assunto deve ser abordado na sala de aula? Pode ser abordado com perguntas e respostas, com jogos, algum tipo de brincadeira, mas uma brincadeira ciente. Pode ser dessa maneira assim? Bem, sim. Desde que o profissional, né, que esteja ali naquele momento, ele precisa trazer esse assunto baseado na realidade que nós vivemos, né, que se vive hoje. Porque não adianta você querer trazer aquele assunto específico, porque se você trouxer esse assunto específico, normalmente vai gerar com certeza motivo de chacota, de certa forma de discriminação. Então ele tem que ser trabalhado, na minha opinião, com base na realidade que vivemos. Então hoje em toda esquina, em toda rua, em todo bairro, você encontra pessoas que estão aí no grupo do LGBT, nessa classe, né? Inserida. Então você precisa trabalhar isso de forma transversal e de forma baseada na realidade que se vive, né? Agora, o que não pode, na minha opinião, o que não deve é se trabalhar na perspectiva de incentivar jovens a praticar atos dessa natureza, mas sim dado a qualificação de se trabalhar para que haja o respeito. Então é interessante que, se existe de fato pessoas dessa natureza, eles têm que ser respeitados dentro do espaço que ele está inserido, porque ele precisa ser respeitado na sociedade como um todo, né? Então a escola deve trabalhar com base numa realidade já vivida, né? Algo metódico, né? Algo que do concreto, da realidade que a gente já vive. Legal, isso aí. A meu ver, mais uma vez, esse é um assunto, né, que a gente deve ter bastante cuidado, né? Porque ele é um assunto, quando se fala de educação sexual, aí envolve sexualidade, sexualismo, né? Homossexualidade, né? Aí dentro da homossexualidade, em cima desse tema, vem os pensamentos homofóbicos, né? Que a gente sabe que o que mais se tem é o preconceito, né? Tanto de fora da escola ou dentro da escola, a gente sabe que existe. Então esse para mim é o ponto principal, a minuciosidade, o cuidado que você deve ter dentro de sala de aula. Por isso eu acho da importância de se ter bastante cuidado. E na prática do ensino da sexualidade em sala de aula, o professor tem que ter um bom linguajar? Sim. Baseado numa cultura, né? O professor, ele, dependendo disso, se falando de Brasil, nós temos um país continental, onde você, dependendo da região que você está, há um certo modo, há uma certa cultura de você tratar a questão do sexo, né? E levar para o lado popular, na maneira de falar. Então eu acho assim, com base nisso, você tem que primeiro saber em que região você está, porque muitas vezes você é mal interpretado quando você fala algo e que no sentido figurado, você muitas vezes fala aquilo que pode ser pejorativo ao sentido científico. Então você, claro, generalizando, deve-se trabalhar, na minha opinião, mostrando a realidade científica da coisa, os porquê, né? Para que a partir daí os demais alunos, enfim, todos os inseridos ali, entendam que há uma necessidade de respeito, sem discriminação, né? Porque ninguém tem culpa de ter alguém na família dessa forma
E nem ninguém deve discriminar e nem perseguir, porque aí entra também a questão dos valores, né? Os valores humanos, eles têm que ser respeitados de forma generalizada, independente da cor, da raça, do sexo, né? Então é preciso sim buscar sempre o científico para que as pessoas aprendam de fato que os valores existem independente da classe que você está inserido na sociedade. Também concordo, porque quando se fala de um linguajar, né, quando se faz colocações, né, que o linguajar diz, né, o adequado e o inadequado, né, na minha opinião, dentro do linguajar está isso. Então eu acredito que cientificamente, né, você, no local de você usar o linguajar ou a pergunta que é direcionada ao professor, seja de um funcionário ou de um educando, para se desenrolar com ela, primeiramente você tem que saber cientificamente, né, desvendar aquela palavra que o aluno quis saber. Então eu acho que pelo lado científico, né, trazer didático para retirar o prazer, trabalhar né? em sala de aula. Tem que falar o lado científico de cada nome, de cada parte do corpo. Por fim, essa aqui foi a minha entrevista juntamente com o Alcélio e com o Gessélio aqui no distrito de Belém sobre a sexualidade. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Obrigado.